né? E encontrá-los na paz, né? Graças a Deus por isso, que a paz de Cristo reine no seu coração, reine na sua mente, né? Principalmente na sua mente. E quando nós falamos coração, é o mesmo, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, mas que a paz reine, né? Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, né? Deus é poderoso. Existem livros que falam do poder da mente, né? Fala de mente renovada, fala de mente, a mente de Cristo, né? Outros falam mente, campo de batalha, né? Então é impressionante isso. Deus é maravilhoso, mas podemos vencer todas as coisas, né? Não tem como ter duplo pensamento, não tem. Ou você pensa uma coisa ou você pensa outra coisa, né? Ao mesmo tempo fica difícil pensar, né? Tem que parar com o pensamento em alguma coisa para seguir pensamento em outra coisa, né? Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Lá em Provérbios, capítulo 6, se você tem a palavra de Deus aí, ou tem um caderno, você começa a anotar, né? E depois você pode ler. O sábio Salomão, né? Ele começa a Provérbios falando da palavra de Deus, falando da riqueza da palavra de Deus. E ele, então, fala do lugar, né? Que nós temos que nos preocupar na nossa vida, né? Para que tudo vá bem em nós, para que as coisas funcionem como Deus deseja que funcione e como Deus preparou, né? Para que venha a funcionar, né? Porque tudo que vem de Deus, meu irmão, é bom. Tudo que vem de Deus é sucesso, é vitória. Tudo que vem de Deus, né? Muitas vezes as pessoas ficam imaginando muitas coisas que outras pessoas passaram em outro tempo, né? Eu já cheguei a dizer para muitas pessoas, fulano sofreu aquilo, mas Deus tinha um propósito naquilo, e naquele tempo tinha que ser assim. Agora, nós não podemos voltar naquele tempo para ter o mesmo sofrimento. Nós vivemos num mundo hoje totalmente diferente, né? Nós vivemos hoje de uma forma tão abundante na graça, que, meu Deus do céu, é tão lindo, tão maravilhoso o que Deus tem revelado ao seu povo. Então, o tempo que nós vivemos hoje é completamente diferente. Então, Deus trabalha nas pessoas no tempo que está vivendo. Não que Deus se esqueceu da santidade dele, das coisas que ele requer, os princípios, né? Os princípios não mudam, mas as épocas mudam, né? Por isso que há tempo para todas as coisas, a Bíblia fala. E lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 2, diz assim a palavra de Deus: estás arredado, né, com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Olha o que fala aí, né? Sabe, a palavra ela tem poder, né? A palavra tem poder. Mas eu quero ler em algumas outras versões para que você veja como está escrito em outras versões. A versão que eu li é a Almeida Revista Atualizada, né? Mas vejam, a Bíblia Viva, ela diz assim, a Bíblia Viva: agora estás preso pelas suas próprias palavras. Agora estás preso pela sua própria palavra. Caiu numa armadilha perigosa. Olha lá, a Bíblia Viva, ela diz assim. A Nova Versão Internacional, ela diz de outra forma. Ela diz: caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Está prisioneiro do que falou. Olha que coisa. Caiu na armadilha que você mesmo disse. Estás prisioneiro do que você falou. Na Almeida Corrigida Fiel, diz assim: e te deixastes arredar pelas próprias palavras, e te prendestes nas palavras da tua boca. Veja, são palavras um pouquinho diferentes, mas tudo falando, né? Falando do quê? Falando da palavra que sai da boca do ser humano. Por isso que Jesus, certa ocasião, ele disse: o que contamina o homem, né, não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca, né? Sabe, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque palavra é poder, palavra é poder. Sabe aquela brincadeirinha que a pessoa fala uma coisa lá e de repente, mas eu não queria dizer isso, né? Não queria dizer isso, mas já disse, já falou, e aquilo ali está
está vivo, está atuando, está procurando lugar. Palavras são vivas, né? Palavras são vivas. Mas veja, o fato de nós conhecermos o que prejudica a nossa própria vida. Eu acho fantástica a Bíblia, porque ela mostra realmente o que prejudica a vida do ser humano, né? O próprio ser humano, ele não necessita de estar justificando outras pessoas pelo seu mal. Não, ele não precisa. Ele tem a própria culpa, né? Pelo que nós entendemos, nós somos culpados, né, do que nós passamos. Por quê? Porque as nossas palavras não estão sendo sábias, né? Não estão sendo palavras com entendimento, com conhecimento. Sabe, nós deveríamos policiar mais e aí não policiamos. Por isso que a Bíblia fala, sábio, ele anda com o sábio, né? Os dois edificam. O cuidado das palavras, as palavras preparadas para falar, né? O sábio, ele é longânimo em ouvir e tardio em falar, porque quando ele abre a boca para falar, ele fala certo, porque ele sabe que vai ter problema para ele. Então ele não quer cair em cilada e nem ele próprio cair na sua própria armadilha. Então o que ele faz? Ele pensa, né? E quando ele fala, então ele acaba acertando, né? Ele acaba traindo bênção para a sua própria vida. Isso é maravilhoso, irmão. Lá em Provérbios, capítulo 23, é tão interessante isso. Em Provérbios, capítulo 23, diz assim no versículo 7, porque como imagina a tua alma, né? Como imagina a tua alma, assim ele é. Quando fala alma aqui, está falando mente, quando fala alma. E quando fala sobre alma, e em muitas palavras que nós vamos falar hoje sobre coração, também é referente à alma e é referente à mente. Por isso que eu estava dizendo, há muitos livros que se fala sobre mente. Mente é um campo de batalha, né? Quando a Bíblia nos ensina, então, porque aquilo que a pessoa imagina na mente, pensando, o que ela vai ser, o que ela deixa de ser, ou o que ela está passando, né? Aquilo que ela imagina, ela o é, sabe? Aquilo vai acabar acontecendo na vida dela, porque aquilo que ela imagina, ela vai acabar falando, e consequência disso, automaticamente vai acontecer na vida dela. Veja, nós temos que policiar, né? Nós temos que tomar cuidado. Lá em Mateus, no capítulo 12, olha lá o que diz, livro de Mateus, capítulo 12, olha o que diz lá, versículo 34, é um versículo tão conhecido, né? Mateus 12, 34, olha o que diz aí, Mateus 12, 34, olha o que fala, é tão lindo, raça de víboras, disse Jesus, né? Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Veja, a boca fala do que está cheio o coração. Essa palavra coração, ela se refere à alma, o que também se refere à mente, né? A mente. Veja, a mente da pessoa. A boca fala o que está cheio a mente da pessoa, né? O que a mente está cheia, então a boca acaba falando. Por isso que Jesus dá essa exortação. Como você pode, né, sendo mal, falar coisas boas, né? Ou como pode uma pessoa boa, né, que tem uma mente cheia, poder falar coisas más, né? Jesus faz aí uma maneira de falar ali, corrigir as pessoas, né? Ou até mesmo exortar as pessoas. Mas é tão interessante isso, e é tão perigoso que nós encontramos lá no livro de Números, nós encontramos o povo de Israel. A Bíblia fala que Moisés, né? Moisés manda 12 espias espiar a terra de Canaã, ver lá os povos que habitavam lá, se eles eram fortes, se eles eram fracos, ver o fruto da terra, reconhecer quantos povos havia lá dentro, veja se eles eram homens de guerra ou não eram homens de guerra. E a Bíblia fala que os 12 espias entraram lá dentro, e no meio deles estava Josué e Caleb, mas um de cada tribo, 12 tribos de Israel, um homem especial de cada tribo, né, representando a tribo, entraram na terra de Canaã.
E entrando lá dentro, eles viram tantas maravilhas, tantas coisas lindas, né? Viram, por exemplo, o fruto da terra, que, meu Deus, 2 homens para poder carregar um cacho de uva, né? Entenda que tamanho, que terra é essa, né? Para 2 homens carregar um cacho de uva. Imagine isso. Ou, olhando também, eles viram casas grandes, né? Propriedades grandes. Viram homens também, viram homens da exército, viram tantas coisas. E quando voltaram, depois de muitos dias, depois de espiar a terra, voltaram, né? E vindo a Moisés, vindo a Arão, e de repente chegando lá o povo de Israel, todo o povo vieram ali, começaram a ouvir, e 10 homens começaram a falar, começaram a dizer que eles viram a terra, e a terra realmente é boa, mana, leite e mel, assim como o próprio Deus havia prometido, e falaram do fruto, o fruto estava lá como prova que eles trouxeram. Mas veja, irmão, de repente começaram a falar das cidades fortificadas, do povo que tinha lá. E eles começaram a dizer que o que eles viram lá era muito difícil conseguir vencê-los e entrá-los lá e tomar posse daquela terra. Eles viram um gigante. E eles mesmos disseram: aos nossos olhos, nós somos que nem gafanhoto diante deles. E eles mesmos, entenda bem, imaginam que nós somos que nem gafanhoto. Por quê? Porque eram gigantes, filhos de Enaque. Então eles começaram, viram a terra de uma parte, acharam maravilhosa, mas de repente começaram a difamar a terra pela qualidade do povo que morava lá. E eles disseram: olha, é impossível, nós não vamos conseguir vencer esses homens não, nós não vamos conseguir derrotá-los de forma alguma, são homens fortes, né? E de repente começaram a inflamar o coração do povo, e o povo começou a ficar nervoso, ficar bravo, o povo começou a chorar, e o povo ficou bravo com Moisés, até mesmo afrontando Moisés, pois Deus havia tirado o povo lá do Egito para trazer ali. De repente agora eles não podiam entrar, né, na terra prometida, viveram no deserto todo aquele tempo, e de repente agora ali, um passo de entrar dentro, mas impossível agora, parecia uma piada, parecia uma brincadeira, zombaram do povo, sabe, o povo ficou desacreditado, e Deus, ouvindo todas essas coisas, Deus chega a dizer para Moisés: Moisés, que povo difícil, me tentaram já 10 vezes, me tentaram 10 vezes, sabe, por muitas vezes eles haviam murmurado contra Deus, por muitas vezes mexeram com Deus, mas as palavras que esses homens falaram, levando aquele povo a também falar coisas erradas, foi o que acabou acontecendo na vida deles. Como punição, Deus disse a eles, né? Como também disse ao próprio Moisés: você e eles vão morrer no deserto, né? Que vocês não vão entrar. Por quê? Porque se levantaram contra Deus. Deus é um Deus perdoador, mas a sentença tem que ser praticada, e acabou praticando. Da idade de 20 anos para cima, todo aquele povo acabou morrendo no deserto, todo aquele povo. E Josué e Caleb, depois Josué dirigiu o povo para entrar lá, mas uma geração diferente, né? Uma outra geração que não estava lá para murmurar, nem falar coisas erradas, Mas veja, aquilo que eles imaginaram, aquilo que eles falaram, armaram suas próprias armadilhas, né? É uma passagem tão simples, mas tão reveladora, né? Porque para nós precisamos ter a Bíblia mostrando para nós, né? O que nós temos que fazer para que possamos ser bem-sucedidos, para que possamos triunfar, para que diante do inimigo, seja ele grande, seja ele pequeno, não importa o que seja, se Deus é conosco, nós vencemos eles, nós vencemos e os derrotamos, mas nós temos que ter uma palavra só, um pensamento só, e é esse o problema principalmente do mundo hoje e do povo de Deus, que nós temos falado, que Deus tem nos levado a falar sobre isso, a meditar sobre isso, né? A guerra que nós estamos sofrendo hoje de ameaça com a nossa própria mente, né? A mente sendo abalada todo dia, principalmente por causa desse tempo que nós estamos vivendo. Ontem eu falei uma tempestade, né? Uma tempestade que está assolando a mente da humanidade. Tem muitas pessoas falando coisa errada, que não deveriam falar. Olha, irmão, mas precisamos tomar cuidado contra isso. Veja,
a nossa mente deve ser policiada, né? Deve ser guardada, deve ser protegida. A nossa mente tem que ser algo especial para nós, para a nossa própria vida. Quando nós olhamos a palavra de Deus, veja o que diz a palavra de Deus lá no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, lá no capítulo 4, olha o que o escritor fala. Hebreus 4, lá no versículo 4, no versículo 12. Olha o que ele fala. Porque a palavra de Deus é viva. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Veja, é viva e é eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. É uma arma. É uma arma. Uma espada é uma arma. E é uma arma para matar, para destruir, né? Para cortar a cabeça do inimigo se for necessário. Mas veja, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, sabe? E vai longe, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Aqui também fala de mente, fala de alma, fala de mente. Mas veja bem, o propósito da mente, do coração, daquilo que a pessoa está imaginando, daquilo que a pessoa está maquinando, porque por isso que nada acontece de uma hora para outra, nada acontece, ninguém cai de uma hora para outra, ninguém trai uma pessoa de uma hora para outra, não, isso aí vai pensando, vai meditando, vai imaginando, sabe, vai alimentando aquilo ali, né? Vai alimentando hoje o mal, vai alimentando amanhã, vai alimentando depois. E então, quando aquilo ali está totalmente preparado na mente, aí a boca começa a falar e acontece o fato, né? As coisas já são marcadas, né? Mas é uma coisa que veio com o tempo, não é de uma hora para outra, não. Não é de uma hora para outra. Mas veja, a palavra de Deus é viva quando Deus fala, né? E ela é a única que pode preencher, né? Preencher. Ela é a única que pode ser eficaz, um instrumento de defesa. Dentro da onde? Na mente da pessoa, né? Na alma da pessoa, ou seja, protegendo a mente, livrando a mente de todas as coisas contrárias. Por isso que Paulo disse, as nossas armas são espirituais, as nossas armas são de Deus, né? São poderosas, porque a nossa arma, ela é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, porque o campo de batalha é a nossa mente, é aí que o inimigo quer minar, é aí que o inimigo quer destruir. Mas veja, poderosa espada, né? Veja, e não há criatura, ou seja, ordenança, decisão que provém de autoridade, que não seja manifestada na sua presença. Veja bem, sabe, a autoridade que a palavra de Deus tem, a autoridade. Davi disse lá no livro de Salmos, capítulo 138, no versículo 2, Deus magnificou, exaltou soberanamente a sua palavra e o seu nome acima de todas as coisas. Veja o poder da autoridade da palavra de Deus. Sobre o nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu e na terra. Poderíamos dizer também sobre a palavra de Deus, todo joelho se dobra no céu e na terra. A palavra de Deus, ela está guardada e protegida no céu. Ela não é protegida por alguma coisa da terra, não. Ela é protegida no céu. E é do céu que vem a confirmação dela. O próprio Deus disse, eu velo para que a minha palavra se cumpra. Então veja o poder da palavra de Deus, né? Veja o quão poderosa ela é para tornar uma pessoa que caiu e de repente essa pessoa ser recuperada na mente, e recuperada na mente, automaticamente ela fica recuperada em tudo, e o seu corpo então vai se manifestar de uma forma totalmente diferente aqui nessa terra, trazendo até quem vê fica assustado com o que vê, a transformação que acontece. Mas aconteceu aonde a transformação? Aconteceu na mente da pessoa, né? No lugar aonde a batalha é formada, no lugar aonde as coisas acontecem por verdade. Veja, coração, quando fala, ela é apta para penetrar entre juntas e medulas, discernir o pensamento, a intenção do coração. Quando fala coração, centro, lugar da vida espiritual, ou alma ou mente, né? Como fonte e lugar de pensamento. É ali que ela trabalha. É ali que ela protege, é ali que ela dá garantia.
Sabe, quando nós olhamos para nós e falamos assim, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, isso aí tem que ter o Senhor como pastor na nossa mente. Quando nós falamos, Ele é o guarda fiel de Israel, e o guarda fiel de Israel não dorme, não dormita o guarda fiel de Israel. Ele é a nossa sombra, a nossa direita, o sol não nos molestará de dia, nem a lua de noite. Nós temos que falar, mas tê-lo na nossa mente, sabe? A mente tem que estar cheia disso, para que quando venha o problema, o que vai sair da nossa boca é justamente isso, a arma de defesa, né? A arma vai ser colocada em ação, a arma de vitória, a arma de conquista, a autoridade, né, delegada pela própria palavra. É isso que vai acontecer. Em vez da pessoa ficar com medo, em vez das pessoas começar a falar coisas piores ainda, não, ela vai falar segundo a grandeza de Deus, através da palavra de Deus. É interessante isso, e é o que as pessoas, não são tantas que fazem isso, né? Não são tantas pessoas que se preocupam em fazer isso. Veja, irmãos, lá em Mateus capítulo 7, olha o que está escrito lá em Mateus capítulo 7, livro de Mateus, lá no capítulo 7, lá no versículo 29, olha o que diz aí, Mateus capítulo 7, versículo 29, porque ele, Jesus, né, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A diferença de Jesus, né? Não ensinar a palavra de Deus, ele ensinava como quem tem autoridade. Mas quem era Jesus? O verbo, era a palavra de Deus, ele falava a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus era ouvida por boca de algumas outras pessoas, mas era diferente. Na boca de Jesus, ela tinha um outro significado, ela tinha outra demonstração de poder, né? Ela saía com autoridade, ela saía como aquele que estava com a sua mente cheia, né? Ele é o próprio Jesus, né? O verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. Embora ele andou como homem, aprendeu a palavra de Deus, o Espírito Santo revelou tudo para ele, mas ele ficou tão forte com a sua mente, que tudo que ele falava era vitória, era conquista, ele determinava, se fazia, tudo. Por quê? Porque era isso que tinha na mente dele. Ele sabia quem ele era, ele aprendeu através das Escrituras quem ele próprio era, ele aprendeu como nós fazemos. Nós aprendemos quem é o nosso inimigo, nós aprendemos aonde nós vencemos o inimigo, nós aprendemos com o que vencemos o inimigo, nós passamos a conhecer a arma, né? Não só de defesa, mas a arma de ataque para expulsar o inimigo. Nós aprendemos todas as coisas. Aonde? Através da palavra de Deus. E é isso que nós temos que fazer, porque a Bíblia fala que a nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Tem que ser a mente de Cristo. Veja, é tão lindo isso. Lá em Marcos capítulo 11, versículo 23, se você quiser abrir aí, olha o que fala, é tão linda essa palavra. Evangelho de Marcos, lá no capítulo 11, olha o que diz aí. Capítulo 11, no versículo 23, olha o que fala. Olha o que diz aí, diz assim, olha, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mente, não duvidar na sua mente, veja, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Não sei se você percebeu, mas vamos ler de novo e eu vou parar onde eu quero que você veja. Veja lá, diz assim, olha, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, o que é disser? Falar. Se alguém falar ao monte, falar ao problema, falar à dificuldade, falar à doença, falar a qualquer coisa, né? Se alguém falar, olha lá, ergue-te e lança-te no mar, né? Ou expulsar, né? Mandar a coisa embora, e não duvidar no seu coração. Duvidar aonde? Na mente. Veja bem, mas crer que se fará o que diz. O que é diz? O que falou, falar. Veja, por duas vezes ele escreve aqui, nesse texto, a palavra falar, e uma vez só o crer. Não duvidar no seu coração, né? E diz, mas crer que se fará o que diz. Veja, por duas vezes o falar e uma vez somente o crer.
Veja, assim será com ele, assim será com ele. Uma mente renovada, uma mente transformada, uma mente que agora possui as armas de defesa, as armas de vitória, as promessas como garantia, para que a pessoa não precise errar, não precise pecar, não precise fazer coisa errada. Se ela tem a promessa firmada na mente dela, automaticamente, meu irmão, na hora que surge o tentador, na hora que surge uma oportunidade, ela vai dizer: eu não preciso fazer isso, eu não preciso disso, sabe? Mas muitas pessoas não pensam assim, muitas pessoas pensam diferente, né? Pensam diferente. Propostas vêm, tentações chegam, mas quando ela chega, nós temos que discernir se ela vem realmente de Deus ou se ela não vem de Deus. Se ela não vem de Deus, nós temos que lançar fora. Agora, se vem de Deus, tudo bem, mas se não vem de Deus, nós sabemos. Por que nós sabemos? Porque a nossa mente está cheia, ela está preparada, sabe? Ela está preparada. Por isso que Marcos fala, veja bem, diante do problema, diante da dificuldade, diante da armação do inimigo, diante de qualquer tentação, a pessoa está preparada. Então ela vai dizer, ela vai falar, veja bem, porque ela crê na sua mente, ela não duvida da sua mente. A palavra está tão firme na mente dela que ela não duvida, Veja, por isso que nós temos que ter esse ensinamento que nós estamos tendo dia após dia, através da palavra de Deus, buscando Deus em oração, sabe? Para que a gente possa ter esse entendimento e poder exercer ele, para que ele possa produzir o benefício que ele próprio dá. Porque a palavra de Deus, o próprio Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. Ela vai produzir, conforme nós lemos em Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva, né? Eficaz. Nós precisamos fazer esse processo em nós. Precisamos cada dia mais e mais estar nos fortalecendo. Veja, a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, olha o que fala lá, a palavra de Salomão, né, que nós até mesmo lemos sobre Salomão, mas agora lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, ele fala sobre algo, sabe, que a gente tem que entender, que isso aí é realmente especial para a nossa vida. Lá no versículo 23, olha o que ele fala. Olha o que ele diz aí, sobre a mente, sabe, a proteção, sobre o guardar, sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, né? As fontes da vida. Onde que está, nós temos que manter guarda? Onde que nós temos que estar de prontidão? Com a nossa mente, com a nossa boca, né? E nossa mente. Veja, por quê? Porque aí é que vem as coisas, aí que vem a batalha, né? Sabe, existe um período no nosso dia que nós não nos preocupamos, né? Nem com a palavra de Deus e nem com as palavras do inimigo. Essa é a hora que a pessoa dorme. Se a pessoa tem um sono profundo, melhor ainda, né? Ela deita na cama, dorme, ela ficou imune. O inimigo não tem como pegar ela e ela não precisa da palavra de Deus para fazer nada. Ela está dormindo. Mas quando ela acorda, o que acaba acontecendo? A mente fica ativa, não fica ativa. Ninguém acorda onde eu estou, para onde eu vou, que dia é hoje, será que é dia de noite? A pessoa não faz isso. Ela já acorda com compromisso, já acorda com decisão, ela já acorda com programações, ela acorda já com as coisas que ela tem que fazer, o cotidiano do dia. Se ela trabalha em algum lugar, sabe, está tudo lá. E de repente, quando ela acorda, já começa. A mente já começa a trabalhar. Você fez isso, você fez aquilo, você preparou isso, você preparou aquilo. Lembrou do seu marido, lembrou do seu filho. Sabe, a mulher começa a ficar ativa. O homem também começa a ficar ativo. Porque a mente agora já começa a cobrar dele as obrigações. E então o corpo começa a tomar direção. Mas tudo procede da mente, irmão. É ela que nós temos que mantê-la viva, acesa, sabe? Poderosa, pois dela que vem a vitória. É dela que vem a vitória, é dela que vem a conquista, é dela que vem o triunfo. Quem guarda bem a sua mente, né? Vai ser uma pessoa vitoriosa, triunfante. Vai ser uma pessoa que sabe lidar com todas as circunstâncias da vida,
principalmente no tempo que nós estamos vivendo hoje. Por isso que ontem nós falamos, né? Temos que ou desligar as oportunidades que o inimigo tem, que ele vem para a nossa casa, nós temos que eliminar essas oportunidades, sabe? Tirar essa oportunidade. Por quê? Porque nós vamos ser prejudicados por elas, nós vamos ser prejudicados. Nós temos que usar das oportunidades que Deus tem proporcionado, como essa live, como tantas outras lives que estão acontecendo no mundo hoje, sabe? Aproveitar dessas oportunidades para poder fazer o quê? Preparar na nossa mente, fazer nossa mente uma mente capacitada, preparada, sabe? Para que tudo que possa acontecer no decorrer desse mundo aqui, nós possamos viver, nós possamos passar, nós possamos triunfar. Por isso que eu bato na tecla, né? Quando a palavra de Deus diz em Romanos, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. E a Bíblia fala, Ele vos lembrará de todas as coisas. Então, nós vencemos uma situação agora. Quando de repente chega uma outra situação lá, o Espírito Santo vai fazer com que a gente lembre, porque está na nossa própria mente. Há uma situação que se assemelha. Como eu venci aquela, eu posso vencer essa também. Ah, mas essa assim nunca houve, pegou todo mundo, mas o Deus é o mesmo. Se Ele deu vitória numa situação, Ele vai dar vitória na outra também. Ele é a vitória. Mas o que acontece muitas vezes, que a pessoa não tem isso, que a pessoa não consegue. E aí então ficam vítima, né? Ficam vulneráveis, ficam presa fácil do inimigo, ficam, como diz em Provérbios capítulo 6, versículo 2, eles falam, criam suas próprias armadilhas e acabam caindo dentro, e depois muitas vezes se justifica mediante a circunstância, mediante isso, mediante aquilo. Não, meu irmão, a palavra de Deus nos revela, o que nós precisamos é tirar lição de todas as coisas, aprendizado em todas as coisas. Não tem problema em errar, não tem problema. O problema é não permanecer no erro, é sair fora, é aceitar a correção de Deus. A Bíblia fala, filho meu, aceite a correção, né? Quando Deus tenta nos corrigir de alguma coisa, é porque Deus quer que nós venhamos ter vitória, conquista, triunfo. Mas muitas pessoas, elas desconsideram isso, né? Elas não acham que errou, não, e culpam isso, culpam aquilo. Meu irmão, eu fiquei tão contente, sabe, de ver o povo mais alegre, vacina chegando, pessoas achando que vai funcionar, e tomara a Deus que dê certo, né? Mas, veja, todo mundo colocando ali a sua esperança, né? Colocando ali os seus sonhos, tentando reavivar aquilo que estava parado, né? É tão bonito isso, né? É tão bonito. Tá certo que tem aqueles que tiram proveito da situação, né? Que gostam de aparecer na fotografia, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Mas é bom ver um povo animado. É bom ver um povo motivado, é bom ver um povo feliz, né? Diante de tantas coisas que estão acontecendo, que entristece, que aborrece, né? Veja, Deus é maravilhoso, meu irmão. Podemos vencer, podemos andar no meio da tempestade, como foi falado ontem, podemos ter uma vida abençoada, podemos ter. Por que nós podemos ter? Por causa que nós conhecemos e nos preparamos, sabe? Nos preparamos. O dia inteirinho hoje eu fiquei meditando na palavra de Deus, fazendo alguma coisa, trabalhando, quando não vinha ler, vinha aprender, mas meditando o dia inteirinho. Ninguém pode me impedir a isso. O único que pode impedir a isso sou eu mesmo. Do contrário, eu tenho como meditar e como aprender cada dia mais. Mas o que nós temos que fazer é justamente isso, meu. O campo de batalha de uma pessoa é a própria mente. E uma mente que está cheia, né? A boca fala. Se está cheia de palavra de Deus, vai falar a palavra de Deus, né? Se está cheia de testemunho das coisas de Deus, vai falar os testemunhos das coisas de Deus. Mas se está vazia, não vai falar. O que vai sair vai ser tudo mais ou menos carnal, mais ou menos do ser humano, conselhos humanos, né? Sabedoria humana. Mas tem que sair de Deus, meu irmão. Nós temos que chegar ao ponto, né, de dizer, olha, a palavra de Deus diz assim, as escrituras diz assim, né? Deus nos ensinou dessa forma, nós temos que fazer isso. E se fazemos, irmãos, nós somos mais que vencedor. Guarda no teu coração, Deus mostra para nós
onde está o ponto vulnerável da nossa vida, por onde o inimigo age. E graças a Deus por isso, porque Deus é tão maravilhoso, né? Ele criou o ser humano, Ele criou todas as coisas. Como Criador, Ele conhece tudo. Como Criador, Ele conhece a potestade, Ele conhece tudo. Pois foi Ele quem criou os anjos. Foi Ele quem expulsou esses anjos do paraíso, do céu. São anjos caídos. Mas Deus está no controle de tudo. Tudo se sujeita a Deus, meu irmão. Tudo se sujeita a Deus. O que nós precisamos tão somente é fazer como Deus mandou. E se nós fizermos, mais que vencedores seremos, meu irmão. Mais que vencedores. Vamos vencer, triunfar. Porque essa é a nossa vitória, né? A nossa vitória é andar na palavra de Deus. Meu irmão, Deus é maravilhoso. Não perca as oportunidades. Por isso que eu sempre digo, se você tem um caderno, uma caneta, marca, olhe aí, dá uma olhadinha. Veja, ouça a palavra. Veja, leia ela. Traga isso para dentro de você. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Faça da tua boca, meu irmão, uma manancial de bênção, né? Manancial de vida. Faça da tua boca a boca de um erudito, né? Faça da tua boca uma boca de vitória. Vai ser para você e, consequentemente, para todos que estão à sua volta, né? Vai ser. Porque a bênção, quando acontece por uma pessoa na casa, ela acaba chegando e ela abençoa a todos, né? Deus é maravilhoso. Deus é bom, meu irmão. Tudo que sair da nossa boca, saia segundo a palavra de Deus. No nome de Jesus. E então as vitórias acontecerão. Fica com Deus. Agora você sabe, eu sei, nós sabemos. O campo de batalha é a nossa mente, né? É ali que nós temos que batalhar. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele está no nosso espírito, né? No nosso espírito. E ali ele está trabalhando em nós, né? Ali que nasceu de novo. Mas como nós somos espírito, alma e corpo, então a alma é que ela tem que ser renovada. A alma que tem que ser transformada. Por isso que a Bíblia fala em Romanos 12, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, né? Perfeito, agradável, para que renove a sua própria mente, né? Os jovens batem nessa tecla, mas muitos deles não estão nem aí, né? Não estão nem aí. Mas, irmãos, é o lugar da vitória, é o lugar do triunfo. Tem tanta gente que tem sonhos grandes, né? Mas só pode ser realizado se a mente está preparada. Se a mente não for preparada, a pessoa não vai chegar lá nunca, pode ter certeza, porque o inimigo para ela. O prazer do inimigo é fazer a pessoa murmurar, desanimar. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio. Por isso que a Bíblia fala, aquilo que o homem imagina na sua mente, ele o é. Mas aquilo que ele imagina na sua mente, ele o é, se ele tiver com defesa, com proteção, né? Para poder caminhar e chegar no alvo. Porque no decorrer do caminho tem muitos obstáculos. Eu fui um profissional, eu fui um empresário, eu sei os obstáculos que eu tive que vencer na vida, sabe? Eu sei os obstáculos. Eu nasci de uma família que minha mãe tinha 5 filhos, eu era o caçula e não tive pai. Minha mãe sustentou todo mundo. Então a vida não foi fácil assim para nós. Não foi fácil, não, sabe? Mas graças a Deus, todo mundo venceu, todo mundo triunfou. Mas veja, não foi fácil. Então, quando você imagina ser alguma coisa, automaticamente vai ter dificuldade. Mas se a sua mente estiver preparada, se a sua mente estiver armada, se estiver pronta, né? Quando o inimigo vier, você vai tirar de letra, você vai passar por cima, né? E vai embora. Sabe, tudo que venha na frente, você vai chegar no final. E no final, você será muito mais feliz, né? E ver que naquela caminhada, a sua preparação foi a melhor coisa que aconteceu na tua vida. Deus é maravilhoso, meu irmão. Deus é maravilhoso. Eu sempre falo para todo mundo, eu sou feliz na idade que eu tenho. Sou feliz, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Porque nesses 34 anos com Jesus aprendi muito. Mas se eu pudesse voltar à idade de 25, 28 anos, meu Deus, mas eu queria voltar na sabedoria que eu tenho hoje, no conhecimento que eu tenho hoje, na vida que eu levo hoje, né? Eu queria voltar desse jeito. Para voltar, para começar, eu digo, não, vou ficar como está, né? Vou ficar como está. Porque como está, eu estou triunfando, eu estou aprendendo mais, eu estou acumulando mais, e
com isso, meu irmão, as coisas não que ficam mais fáceis, mas eu vou vencendo todas elas. E vencendo, desfrutando do amor de Deus, desfrutando da alegria de Deus, do gozo e desfrutando da paz que Ele nos dá. Deus é maravilhoso, meu irmão. Não abra mão de Jesus, não abra mão de Deus por nada. Não abra. Vamos confiar em Deus, vamos nos preparar, sabe? Preparar a nossa mente, porque é desse lugar que procede as fontes da vida. Fica com Deus. Eu amo você. Nós vamos ter culto amanhã dos jovens, né? Então, se você pode ir, vá. Você jovem, participe, né? Tantos lugares, os jovens vão em tudo quanto é lugar, né? Então, vá. Tem lá os preparativos, leva a sua máscara, né? Sem problema nenhum. A lei exige. Então, nós vamos lá. Nós não vamos aborrecer a lei, não. Nós vamos andar na lei e isso não vai atrapalhar em nada. Certa ocasião, vieram para Jesus e Pedro, teu mestre não paga imposto? E Jesus perguntou para Pedro, mas Pedro, quem que paga imposto? Os forasteiros ou os filhos, né? Aí Jesus falou, bom, tudo bem, sem problema nenhum, Pedro, vamos fazer o seguinte, para não trazer dissabor, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pagar o tributo, vai lá, pesca um peixe, tira 2 denários da boca do peixe lá e paga os nossos tributos. Sabe, irmão, nós não estamos aqui para fazer escândalo, não, para criar animosidade. Mandou fazer, vamos fazer sem problema nenhum, não vai ter problema. Eu até tenho dito para as pessoas, não tenham medo, né? Mas pastor, eu vou ter que tomar vacina. Sem problema, meu irmão, até tenho dito. Consagra ela, diga para a enfermeira, espera um pouquinho. Em nome de Jesus eu declaro essa vacina consagrada a Deus. Em nome de Jesus eu agradeço por ela. Pode aplicar, sem problema nenhum. Sem problema nenhum, não vai acontecer nada. Se não fizer bem, mal não vai fazer também. Porque a sua confiança, a sua mente, sabe, a sua mente está firmada em Deus. Está firmada em Deus. E em Deus, meu irmão, nós somos mais que vencedores. Então fica com Jesus, descansa no Senhor. Domingo, né, nós vamos estar levando, não mais março já foi, abril, né? Vamos estar consagrando o mês de abril. Então faça a sua carta bem caprichadinho, leva lá, já estou orando aqui, vou continuar orando, né? E a vitória é nossa, meu irmão. No nome de Jesus, a vitória é nossa. Deus disse, clama a mim e responder-te-ei. Ele disse, pede e dar-se-vos-á, buscai e acharei. Ele disse, traze minha memória e pretende diante de mim a tua causa. Então nós estamos orando, nós estamos buscando, e as vitórias é certa. As vitórias é certa. Em nome de Jesus, a Bíblia fala, a oração de um justo pode muito com seus efeitos. Leve sua carta, coloca lá, eu pego, trago para cá e vamos continuar orando, né? Ligado no trono da vitória. Deus é tremendo, é maravilhoso, amém? Fica com Deus, hora de dormir, conversa com Deus, durma em paz, tranquilo, né? Que Deus dê bons sonhos para você, né? Deus é maravilhoso, o teu Pai, amém? Você é filho de Deus. Fica com Deus, nós vamos orar agora, leve seu pensamento a Deus, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos a Ti e te agradecemos, Pai, porque o Senhor Deus tem nos ensinado, Pai, tem Deus dado a nós, Pai, o conhecer o ponto vulnerável das pessoas, Pai, como nós, Pai, o ponto vulnerável, onde o inimigo age, onde o inimigo manifesta, Deus, o poder para nos levar à derrota, para nos levar, Senhor, a estarmos presos por laços e armadilhas que são saídas por palavras da nossa própria boca, Pai. Coisas que nós podemos e dizemos que não podemos. E quando nós dizemos não podemos, pronto, Pai, o mal já nos prendeu, já estamos presos, já estamos atados. E se vamos fazer, nada dá certo. Por quê? Porque nós mesmos nos prendemos. Mas, Pai, nós louvamos a Ti e te agradecemos, Pai, porque Tu nos destes a condição, Pai, de enchermos a nossa mente, Pai. Condição única, a Tua palavra, Pai. O mundo não tem isso. O Evangelho para o mundo é loucura, Pai. Mas para nós é o poder de Deus. Então, Pai, o que nós queremos é isso, Pai. Queremos a sabedoria do alto, do Pai das luzes, de onde não há sombra, não há variação, não há dúvida, Pai. De Ti só vem boas dádivas e dom perfeito, Pai. Então o que nós queremos é essa sabedoria, Pai, inundando a nossa mente, Pai, a ponto de, Pai, quando abrirmos a nossa boca, Pai, palavras de vida saiam. Ó, Pai, é isso que nós queremos. Cada vez sentirmos mais livres, Pai,
E assim, Deus, estaremos trazendo vida ao mundo, Pai, vida àqueles que nos ouvem, Pai. É isso que te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo. E é assim que eu oro, Pai, para que isso aconteça na vida de todos, Pai, dos jovens, dos mais adultos, Pai, que sejam dessa maneira, Pai, e que Tua palavra possa presidir, Pai, a mente, a vida de cada um, Pai, e que Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo, declaro todos abençoados, Pai, todos aqueles que estão hoje ouvindo a live, ou aqueles que vão ouvir amanhã, ou posteriormente. Pai, eu abençoo todas essas pessoas, declaro todas curadas, em nome de Jesus Cristo, e declaro todas, Pai, livres do mal, pois eu repreendo Satanás, Pai, eu proíbo Satanás de se andar com a fé desse povo, e declaro esse povo guardado, protegido, livre do mal, em nome de Jesus, para o Teu louvor e Tua glória. Fica com Deus, meu irmão, eu amo você, amém? Eu disse para uma pessoa hoje, né? A pessoa até diz, mas não podemos sorrir, né? O senhor não pode sorrir, porque senão você pega também. Eu fiquei quieto, eu falei, eu não estou sorrindo, não. Eu choro, eu fico triste com o que está acontecendo. Fico triste, porque nós temos um Deus de vitória. Nós temos um Deus que nos deu vitória. Jesus conquistou, triunfou, é um Deus de vitória. Nós aprendemos a chorar com quem chora e sorrir com quem sorri, né? Mas chorar no tempo que tem que chorar e sorrir no tempo que tem que sorrir. Deus é maravilhoso, meu irmão. Fica com Deus. Vamos orar para todo mundo, né? Ora para a liderança, para a igreja, ora para os pastores do mundo, né? Para que Deus conceda a todos, né? Vitória e conquista no nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa madrugada eu estava orando, orei por todos e vou continuar orando para que Deus abençoe, para que Deus dê vitória. Se foram vitimados, meu Deus, que Deus trabalhe na vida deles, que o Jeová Rapha cure eles. Ontem nós falamos de Pedro, Pedro afundou, mas clamou, Deus levantou ele, Deus levantou Pedro. Deus é maravilhoso, meu irmão, Deus é bom. Precisamos orar, né? Orar. Quando você não sabe orar, não tem como orar para uma pessoa e precisa orar por ela, ora em línguas, fala com o Espírito Santo e ora em línguas, e você vai ver que o bom resultado acontece. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Fica com Deus, meu irmão, não abra a mão de Deus, amém? Um abraço para você da Rosalinha, um abraço para você da Fernanda, um abraço para você do Danilo, um abraço para você do Isaac, né? Eu digo para ele, você é o filho da promessa do vovô, né? Você é o filho da promessa do vovô. Ele dá risada, ele dá risada. Você é a minha alegria, Isaac, você é a minha alegria. Glória a Deus, né? Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus bom, meu irmão. Meu abraço para você. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa amamos vocês. Amém? Fica com Deus. Domingo nós nos veremos presencial com você com a sua carta. Nós vamos estar orando e o barulhão do céu estará sobre aquele lugar. Amém? Fica com Deus em nome de Jesus. Não temas. Deus é por você. Você é mais que vencedor. Fica com Jesus. Amém. Até mais. Boa noite.